Jorge Lopes, não, não conheço. Quem é? Oi, Bia, boa tarde. Raíssa, tudo bem? Ah, Cecília, né, Pablo? Obrigada. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Final de semana foi bom? Não? Por quê, Pablo? Tem que dizer que está bem. Tá com saúde, não tá faltando nada, então pronto. Tá ótimo. É, Antes de iniciar, eu queria conversar, falar algo rapidinho com vocês. Vocês já visualizaram as notas de vocês? Oi, Isabela. Não? Ainda não está disponível do simulado, é? Não? Ok. Mas vai ficar disponível essa semana, eu creio que já esteja tudo ok, tá? Eu queria só comunicar uma coisa a vocês, que eu estava dando uma olhada e teve colegas, vocês, né? Alguns de vocês que colocaram o número errado, tá? Colocaram o número errado. Tem aluno que nem fez o simulado, mas tem duas notas, inclusive, por quê? Porque colocaram dois números, repetiram o número desse aluno que nem fez o simulado duas vezes, por coincidência, tá? Então, assim, é interessante que vocês fiquem atentos na hora de preencher, né, os dados de vocês, para não colocar o número de chamada errado. Porque colocando o número de chamada errado fica um pouco complicado também para a identificação, né? Aí pode atrapalhar um pouco. Por exemplo, eu não me lembro agora quem é o número de chamada. O 7, por exemplo, o 7 teve duas pessoas com a mesma numeração. Um exemplo. Então, é interessante que vocês fiquem atentos ao número de chamada de vocês e preenchem os dados corretamente. Não estou perguntando agora o número de chamada de vocês, eu estou comunicando, né? Porque ontem à tarde eu havia recebido essas notas, né, do simulado. Eu recebi as notas do simulado e eu fui colocar no meu diário. Quando eu fui colocar no diário, eu tinha feito a anotação, né, num papelzinho para poder colocar no diário e tal. Depois, quando eu fui olhar, não estava batendo. Por quê? Porque tinha número, o mesmo número. A pessoa, três pessoas colocaram o mesmo número e havia três notas diferentes. Tá entendendo? Então, assim, é interessante que vocês procurem colocar o número correto de vocês. Ai, tia, mas eu não lembro. Procura se informar direitinho qual é o número. Pode até pedir depois, né, a lista. Te respondo já, Raíssa. Pode até pedir depois a lista para ver, porque pode ter esquecido e tal, mas que vocês no próximo simulado preencham corretamente para não haver, né, essa falta de comunicação, essa desorganização, tá? Agora deixa eu ver aqui, Raíssa. Tia teve muitas notas baixas? Não, não teve muitas, mas poderia ter sido melhor, já que o conteúdo não estava tão difícil. Larinha? Não vai demorar para ter outro. Não sei te dizer ainda exatamente a data, mas vai ter outro, tá? Esse mês tem outro, certo? Então fiquem atentos aí ao número de chamada de vocês. Caso não lembre, não saiba qual é só pedir lá no grupo, tá? Respondendo aqui a Bia, antes da gente ir para o nosso livro. Se teve algum. Não teve, tá? Pegando aí o livro de vocês. João Mariana, eu não entendo essas coisinhas de vocês. Tem que traduzir para mim. Ai, meu Deus. Mas teve notas boas. Acho que poucas foram baixas, poucas. Mas dava para ter sido melhor. Pois é. Pegando o livro de vocês, tá? Livro na página 168, para que nós possamos dar continuidade. Segura na mão de Deus, não, dona Isabelle. É estudar. Você está em casa. Não é só segurar na mão de Deus. Vamos lá. Pegando aí o livro de vocês, capítulo 13. Hoje nós vamos dar início, né, ou melhor, dar início não, dar continuidade, porque nós já havíamos falado sobre os vegetais, então nós vamos dar continuidade.
A atividade do caderno, eu olhei a sua, Pablo, por sinal. Parabenizo, né, pela entrega, pontualidade nas tarefas. Inclusive, eu só achei a sua atividade enviada, tá? Mas parabenizo pelo esforço, o compromisso, né? Então, vamos lá. Aí, dando continuidade ao que a gente já vinha estudando, capítulo passado nós estudamos sobre o reino plantar e nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos ver um pouco sobre a estrutura, né? A estrutura dos vegetais, certo? Vou pontuar algumas coisas, depois a gente vai para o livro, tá bom? Então, nós temos aí, neste capítulo, no capítulo 13, nós vamos falar sobre a estrutura. Uhum, tá certo, Paulo, eu entendo. Ah, eu entendo, você está trabalhando muito, eu entendo. Acontece. Então, vamos lá. Aí nós vamos falar aí a respeito da raiz, do caule e das folhas. Hoje, nós vamos focar um pouco a respeito só da raiz, tá? Desculpa. Hoje nós vamos focar um pouco a respeito só da raiz. Aí, isso, antes que o Paulo me pergunte qual é a página 168, certo? Na página 168. Na página 168 vem dando aí uma breve abordagem, né, uma introdução a respeito dos vegetais, que nós já falamos a respeito da biodiversidade, enfim. E aprendemos aí que existem plantas que são avasculares e existem plantas que são vasculares. E nós vimos aí que algumas necessitam da água, né, para se reproduzir. No caso, elas precisam de água. Porém, existe as plantas que, para que elas possam se reproduzir, elas precisam da ação do vento. Então, nós vimos isso aí no capítulo passado. Hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da raiz. Quando eu terminar de pontuar aqui algumas coisas, aí nós vamos para o livro e tiramos algumas dúvidas, tá certo? Tá tudo tão silencioso, tá chovendo aí, pessoal? Sim, né? Aqui também. Vamos lá. Então, a raiz, como nós sabemos, a raiz ela é responsável pelo quê? Como nós sabemos, a raiz é responsável pelo quê? Pela absorção de água e dos nutrientes, né? A raiz tem esse papel aí. Além de fixar o vegetal ao solo, ela tem a função de absorver a água e os sais minerais. Isso nós aprendemos desde cedo, né? Que a raiz tem essa finalidade, tem essa função. Prender, fixar o vegetal ao solo e do solo, né? As raízes, isso, fixação do vegetal. E do solo retirar a água e os sais minerais. Só que nós vamos ver aí neste capítulo que a raiz, ela apresenta aí três regiões, né? Existem aí as raízes apresentam regiões que nós denominamos aí de coifa. Vocês podem olhar na página 169, tá? Nós temos aí a coifa, temos aí a zona meristemática, temos a zona lisa, temos a zona pilífera e a zona de ramificação. Então, essas daí são as regiões que se apresenta que nós encontramos na raiz, tá? Então, vamos por parte. Nós já sabemos que a raiz ela tem a função de fixar o vegetal ao solo e de retirar do solo os seus nutrientes e a absorção de água. Eu falei a zona lisa, antes da zona meristemática. Mas vamos por parte. Vamos por parte, tá? Então, nós temos aí a coifa, né? Que vocês podem até observar na imagem da 169, que é a pontinha lá. A coifa é como se fosse uma espécie de capuz. Vocês observam aí na página 169 na imagem, tá? Onde ela tem a função de quê? Ela tem a função justamente de proteger as células do meristema, tá? Que células são essas do meristema? Essas células, elas são, podemos dizer assim, são tecidos vegetais, né? Que elas são encontradas em todas as plantas. O meristema é encontrado em todas as plantas. Essa planta é carnívora? Qual planta, meu bem? Qual planta que você está falando?
Porque no caso aí, da página 169, sim, lá em cima, desculpa, eu estou falando da imagem da raiz da planta, onde tem lá embaixo um desenho, desculpa, Pablo. Essa que tu está visualizando lá em cima, sim, é uma planta carnívora, né, que se alimenta de insetos. Ela acaba atraindo os insetos e prendendo. Tu não supõe, Raíssa, é o nome dessa planta. Tá aí embaixo da gravura, tá? É uma planta carnívora. Ok? Posso continuar, né? Antes que eu me esqueça. Beleza. Então, vamos aí. Aí nós temos aí a coifa, que é uma espécie de capuz, como eu tinha falado para vocês. Tem a função aí de proteger as células do meristema. Do meristema. No caso aí, o meristema é um tecido vegetal, onde ele é encontrado em todas as plantas, tá? Esse tecido, ele é encontrado em todas as plantas. E neste tecido vegetal é onde é produzido células que são necessárias para o crescimento, certo? Na coifa, nós também encontramos aí na coifa, como eu já falei, a proteção, né, dessas células. E também aí na coifa, onde nós chamamos aí, a coifa se localiza-se na ponta da raiz. É o início da raiz, né? Localiza-se na pontinha da raiz, como vocês podem observar aí no número 5 da imagem, certo? E pode ser também chamada de caliptra, desculpa, tá? Caliptra. Também é outro nome que pode ser relacionado aí à coifa. Aí nós temos aí a zona meristemática, como eu já tinha falado para vocês, a parte aí referente ao meristema é justamente células que ajudam, células do crescimento, né? Então, essa zona meristemática é um grupo de células que em um determinado momento, o que é que acontece? Elas começam a se dividir e elas aumentam de tamanho, né? Elas auxiliam no crescimento da raiz. Essa zona meristemática, ela é uma parte, ela é uma parte também que ela é protegida pela coifa, tá? Como vocês podem visualizar aí, a número 4, tá? Essa zona aí meristemática, ela é protegida pela coifa. E ela, como eu tinha, ela tem aí as células que fazem parte dessa zona, auxiliam, ajudam no crescimento da raiz, orientam o crescimento da raiz. Temos a zona lisa, ou também, como nós podemos chamar, a zona de alongamento, né? Zona de alongamento. No caso aí, ela é originada na zona meristemática, né? Podemos dizer que ela é bem próxima da zona anterior que nós falamos. Tem como responsabilidade aí, ela é responsável também pelo crescimento do vegetal. Ela, nesse caso aí, dessa parte da zona de alongamento ou lisa, ela já não é protegida pela coifa, né? Porque ela está um pouquinho mais afastada da coifa. Tem a coifa, tem a zona meristemática e tem a zona lisa. Mas ela tem uma maior taxa de crescimento, certo? E temos aí a zona periférica, que no caso aí é aquela que é responsável pela absorção da água e dos sais minerais, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pontuar mais alguma coisinha. E por último, temos a zona de ramificação. Essa ramificação é onde surgem justamente as raízes laterais, ou também podemos chamar de secundárias, né? Que no caso aí, essas raízes, elas acabam aumentando a absorção de nutrientes. Elas acabam, digamos aí, absorvendo também os nutrientes, né? Só que ela tem essa capacidade, certo? Temos aí tipos de raízes também. Nós já falamos isso aí em aulas anteriores, em anos anteriores, que nós temos tipos de raízes. Tá travando? Mas tá dando para ouvir quando eu falo direitinho, ou é só porque tá travando mesmo? Não dá para ouvir?
Dá para ouvir um pouco? Ah, mas eu acho que é por causa do efeito chuva. É, deve ser por causa disso. Porque tá chovendo, aí acaba atrapalhando a internet também, o sinal não tá muito bom. Aí deve ser isso que está atrapalhando. Qualquer coisa, é só perguntar que aí eu acabo repetindo. Tá bom? Ok? Então, continuando. Aí nós temos aí tipos de raízes. De acordo aí com a estrutura, ela pode ser classificada, as raízes podem ser classificadas em axial ou fasciculada, tá? De acordo com a sua estrutura. Mas as raízes também podem ser classificadas de acordo com o seu habitat, como, por exemplo, terrestre, aquática e aérea. E também tem raízes que são que têm algumas especializações, que elas também podem ser classificadas de acordo com a sua especialização, tá? Então, vamos por parte. De acordo com a estrutura, nós temos raízes que são tidas como axial ou fasciculada, tá? Axial é justamente aquela raiz que possui uma raiz principal, de onde se originam as ramificações, aquelas ramificações laterais, tá? Essa daí é um tipo de raiz axial. Já a fasciculada é aquelas que apresentam inúmeras raízes fininhas, certo? Por exemplo, a fasciculada é comum a gente encontrar é típica de monocotiledônia, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o bambu, tá? E já a axial, não. A axial possui uma raiz principal e se origina algumas ramificações a partir dessa raiz principal, ramificações laterais, tá? Onde nós, é típica de que plantas? Do feijão, por exemplo, do café, tá? Isso nós chamamos de plantas de cotiledônia, ok? Ainda tá travando? Ok, né, Pablo? Então, de acordo com a estrutura da raiz, ela pode ser classificada em axial ou fasciculada. Axial é aquela que apresenta uma raiz principal, de onde se originam as ramificações laterais, típica das dicotiledôneas. Já a fasciculada é quando apresenta inúmeras raízes finas e é característico de monocotiledôneas, tá? Já de acordo com o habitat, é o que nós estudamos desde criança, né? De acordo com o ambiente em que elas se originam, elas são classificadas em terrestres, quando elas vivem, no solo, né? Elas são plantas de solo, então nós classificamos como terrestres. As plantas aéreas, que são aquelas que acabam presas em outras plantas. Aí temos a terrestre, a aérea e temos as aquáticas, né? Então, de acordo com o habitat, a gente classifica em três tipos: aquáticas, terrestres e aéreas. E de acordo com as suas especializações, como eu tinha falado para vocês, nós podemos classificar como raízes modificadas, né? Por que modificadas? Porque são raízes que acabam se adaptando a determinados ambientes, a determinadas situações, a fim de garantir a sobrevivência do vegetal, certo? Então, nós temos aí, vocês podem até observar aí na página 171. Nós temos aí a raiz tabular. Essa raiz tabular, por que recebe esse nome? Justamente pelo formato, pela aparência, que é uma raiz achatada, então assemelha-se com uma tábua, né? Então, recebe o nome de raiz tabular. Em que tipo de planta é comum a gente encontrar essa raiz tabular? Justamente em árvores de grande porte, tá? Árvores de grande porte, elas apresentam a raiz tabular, como vocês podem visualizar aí na imagem abaixo, na página 171, a imagem onde tem a raiz tabular, que é uma raiz que apresenta, que achatada, que se assemelha-se com uma tábua, né? Árvores de grande porte, elas apresentam essa raiz, esse tipo de raiz tabular. Temos aí a raiz respiratória, ou pneumatóforo, né? No caso aí, essa raiz respiratória, ela permite aí a troca gasosa, troca de gases com o meio, né?
Como ela ocorre aí, no caso, essas raízes acabam surgindo a partir de raízes subterrâneas, e elas crescem em direção à superfície, tá? É uma das características da raiz respiratória. Elas surgem a partir de raízes subterrâneas, e elas acabam crescendo em direção à superfície. Temos aí outro tipo de raiz, que é a raiz escora, né? Também aí na página 171. Esse tipo de raiz aí, qual as características desse tipo de raiz? Essa raiz aí, tida como raiz escora, surge a partir de ramos do caule e se fixa no solo, certo? Um exemplo aí desse tipo de raiz, como vocês podem encontrar aí no livro de vocês, é a vegetação de mangue, né, a vegetação do mangue, ou no caso aí, é a floresta amazônica, vegetação tropical, certo? São, como é que se diz, características de raiz de escora, ok? E temos aí, do outro lado, página 172, nós temos aí outro tipo de raiz, que é a raiz tuberosa, né? Neste caso aí, são raízes que armazenam uma grande quantidade de nutrientes. E essas raízes, elas já são usadas na alimentação, tanto de animais como dos humanos, né? Como dos seres humanos, como é o caso aí da batata doce, da mandioca, certo? São raízes que elas têm uma boa armazenagem de nutrientes, elas armazenam grande quantidade de nutrientes e elas são usadas na alimentação, tanto de animais como dos humanos, de seres humanos, tá? Porque são ricos em nutrientes. E por último, nós temos aí o que nós chamamos de raiz sugadora. Raiz sugadora é justamente aquela que suga os nutrientes de outra planta, no caso aí de uma planta hospedeira. Ela acaba sugando os nutrientes da planta da qual ela está hospedada, tá? Aí tem como exemplo cipó de chumbo e erva passarinho, certo? Essas são algumas características da raiz. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a raiz, elas são classificadas, os tipos de raiz são classificados de acordo com a sua estrutura, de acordo com as suas especializações, né? E de acordo com o ambiente do qual ela habita, no caso do qual ela vive, né? Seu habitat. Então, tem esses três tipos de classificação para os tipos de raiz, certo? Alguma pergunta? Cri, cri. Então, vamos lá. Coloca na página 168 para que a gente possa realizar a leitura e, assim, tirar alguma dúvida, caso vocês tenham, já que vocês hoje estão todos tão silenciosos. Pode, Isabelle. Pode, meu anjo. Eu estou dando uma olhadinha aqui na frequência. Depois eu vou pegar. Tá me escutando? Oi, Cirele, bem? Estou, meu bem, perfeito. Tá. Estruturas, as Pode estruturas começar, meu. vegetais, raiz, caule e folhas. No capítulo anterior, iniciamos nossa jornada pela biodiversidade vegetal e começamos por classificá-las em grupos conforme estruturas comuns. Essas estruturas, por sua vez, estão relacionadas à evolução desse reino. Por exemplo, vimos que as briófilas possuem pequeno porte porque são avasculares, que, graças aos canais condutores de seivas, alguns vegetais puderam atingir uma maior estatura, que as estruturas responsáveis pelo processo de polinização foram fundamentais para que a produção das plantas, independência da água e etc. Tudo isso são adaptações aos mais diversos ambientes ocupados por esse imenso reino. Anterior, né, quando nós começamos a falar sobre o reino plantar, e nós vimos aí que as briófitas, por exemplo, são plantas que são avasculares, são plantas de pequeno porte, são bem delicadas, né?
elas não crescem muito, elas são pequenininhas, chegando aí, eu acho que até 5 centímetros, se eu não me engano, elas são muito pequenas, são delicadas, elas são avasculares. Então, no caso, é justamente por quê? Porque eles, por que a introdução? Porque a gente possa sair desses vegetais. Então, as briófitas, elas são avasculares, assim como nós vimos outras plantas, como foi lida agora pela Isabelle, que já possuem vasos condutores de seivas, e essas plantas, elas puderam se desenvolver mais, ou seja, elas puderam atingir tamanhos maiores, né, crescer. Quer continuar, Isabelle? Pois continua. Sabemos que existe uma variedade de estruturas vegetais capazes de realizar as diversas funções essenciais das plantas. As raízes lhe sustentam. As flores contêm estruturas necessárias à reprodução. Os frutos oferecem proteção. As folhas fornecem um alimento por meio da fotossíntese. E as sementes armazenam água e outros nutrientes. Observamos também que essas estruturas sofreram evolução, e isso permitiu melhor adaptação ao meio em que se inseram. Desse modo, considera-se o meio ambiente fato importantíssimo na seleção dos vegetais que melhor se adaptam a um determinado lugar. Pronto. Aí, no caso, ele já vem falando também nessa parte a questão das estruturas. Nós também vimos que nem todas as plantas apresentam todas as estruturas, né? E nós vimos que algumas apresentam nós vimos as plantas que apresentam estruturas semelhantes à raiz, ao caule e à folha, né? São, e ele vem falando aí também a questão da absorção dos nutrientes, a absorção da água que é feita pela raiz. Fala também a questão e que nós vimos no capítulo anterior, que existem plantas que apresentam semente nua, assim como uma semente protegida pelo fruto. No caso, as que já apresentam semente protegida pelo fruto, elas apresentam flores, coisa que nas outras, das quais apresentam apenas a semente nua, você não vê a presença de flor, né? Então, ele vem dando só a introdução e relembrando o que nós já havíamos falado no capítulo anterior, certo? Continua, Júlia, por favor. Tá ouvindo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Estou. Falando de Estou. adaptação, nada melhor do que exemplificar com plantas carnívoras, como. Deixa eu falar essa palavra, por favor. A Dionaia muscipula. Que é capaz de Dionaia muscipula. prender um inseto ou outro artrópode quando este, atraído pelo néctar, pousa na folha que se fecha rapidamente. Adaptações como essas facilitam a nutrição do vegetal. Pode continuar, meu bem, do outro lado. Agora que já conhecemos a classificação dos vegetais, vamos estudar as suas estruturas, bem como a importância que cada uma delas exercem na adaptação desses organismos aos mais diversos habitats que conhecemos. Continuo? Pode continuar. Eu creio que até aqui ninguém tem dúvida, não. Deixa eu ver só um minuto. Ah, tá. Pode continuar. Raiz são estruturas responsáveis pela fixação do vegetal e pela absorção de água e sais minerais. Como sabemos, o solo não tem a função apenas de fixar as plantas. É de lá que as plantas obtêm diversos nutrientes, como os sais minerais fundamentais à sua existência. De forma geral, as raízes. Ó, só um Ok. minutinho, Júlia. Só um minutinho. Ó, no caso aí,
Quando a gente começa a estudar sobre plantas, a gente sempre associa que a raiz tem o papel de fixar a planta ao solo. Só que não é apenas esse papel de fixar a planta ao solo. Ela tem a função de água e solo e levar para as demais partes da planta. Que nós falamos até na aula passada, o xilema e o floema. Não sei se vocês estão lembrados, né? Travou? Destravou já? Certo? Então, ela tem justamente esse papel, tanto de fixar como de absorver a água e os nutrientes do solo e levar para as demais partes da planta, certo? Isso aí nós chamamos de xilema, tá? Tudo bem, gente, ó, quem tá saindo, porque eu sei que a internet hoje tá ruim, tem pessoas que estão também sem energia. Há pouco tempo eu também estava. Antes de começar a aula eu também estava. Tinha faltado energia aqui, tá? Eu entendo. Quer continuar, Júlia? Ou quer passar para a Raíssa? Raíssa? Tá me escutando, tia? Perfeito. De forma geral, as raízes apresentam regiões denominadas coífa ou calitra, região da ponta da raiz, que se assemelha a uma espécie de capuz, cuja principal função é a proteção das células do meristema. Zona meristemática, região dotada de células que, em determinado momento, começam a se dividir e aumentar de tamanho, repetindo o crescimento da raiz. Vale mencionar que a zona meristemática é protegida pela coífa, que envolve essas células e orientam o crescimento da raiz, e ao mesmo tempo que as protege enquanto penetram no solo, evitando que o atrito cause danos a essas células. Zona lisa ou de alongamento, originada na zona meristemática, é também responsável pelo crescimento do vegetal. Essa região não é protegida pela coífa e tem uma maior taxa de crescimento, sendo o local onde as células originadas na zona meristemática se agrupam, conferindo maior ganho de comprimento. Zona pilífera, dotada de pelos absorventes responsáveis pela absorção de água e sais minerais. Zona de ramificação, região onde surgem raízes laterais ou secundárias, aumentando a área de absorção de nutrientes. Como você sabe, quanto maior a superfície de contato, maior a capacidade de absorção. Continuo? Pode continuar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então pode continuar, né? Qualquer coisa vocês mencionam aí. Tipos de raiz. Pode continuar. As raízes costumam ser divididas quanto à sua forma estrutural em dois tipos: raiz axial ou pivotante e raiz fasciculada ou em cabeleira. As raízes axiais se caracterizam por apresentar uma raiz principal de onde se originam ramificações laterais chamadas de raízes secundárias, típicas de plantas dicotiledôneas, Dicotiledônia. como o feijão, o ipê e o café. Já as raízes fasciculadas apresentam em sua estrutura inúmeras raízes finas de tamanho aproximado, típica de plantas monocotiledôneas. São exemplos a grama e a cana-de-açúcar. Também podemos classificar as raízes de acordo com o seu habitat como subterrâneas, aquáticas ou aéreas. As terrestres subterrâneas são aquelas que são desenvolvidas no solo. As aéreas são raízes visíveis e recebem essa denominação por estarem fixadas sobre outras plantae possuindo velame.
As aquáticas, ao contrário das subterrâneas, apresentam apenas a função de absorver nutrientes dispersos na água. Algumas raízes possuem especializações, as chamadas de raízes modificadas, pois em algumas situações se fazem necessárias adaptações para facilitar a sobrevivência da planta. Conheça algumas dessas raízes. Raízes tabulares. Ó, só um minutinho, Raíssa. No caso aí, até agora não tem nada diferente do que você já sabe. As raízes, os tipos de raízes, elas vão ser classificadas de acordo ou com a sua estrutura, ou com o seu habitat, ou como no caso aí a Raíssa começou agora a ler, que são chamadas de raízes modificadoras, ou seja, que são aquelas raízes que elas acabam se adaptando, né, às situações, a algumas situações, e essas raízes que acabam se adaptando a algumas situações é justamente para poder facilitar a sobrevivência desse vegetal, a sobrevivência desta planta, né? Então, ela vai acabar se adaptando a determinadas situações para que ela, dessa forma, ela possa sobreviver. Então, elas são classificadas de acordo com esses 3 tipos, certo? O ambiente onde ela está, né? Até agora tá fácil, né? As raízes, elas, como elas estão, ela está em terrestre, aquática e aérea, de acordo com a sua estrutura, em axial ou fasciculada, né? Como foi dito aí, eu já tinha mencionado para vocês, no caso, a axial é típica das dicotiledôneas e a fasciculada típica das monocotiledôneas, né? E as modificadas, que nós já vimos, que eu já falei até para vocês e mostrei para vocês aí, pedi para vocês irem acompanhando no livro, que é no caso aí de raiz tabular, da raiz respiratória, da sugadora, né, da escora, que são raízes que acabam se adaptando a diferentes situações para que ela, dessa forma, ela possa sobreviver, certo? Para que ela, dessa forma, possa sobreviver. Inclusive, nós sabemos que existem muitas raízes que nós acabamos usando na nossa alimentação, né? Por quê? Porque são ricas em nutrientes e esses nutrientes nos ajudam, né, ajudam no fortalecimento do nosso organismo. Por quê? Porque faz com que o nosso organismo acabe absorvendo os nutrientes dessas raízes, tá? Então, só interrompendo aí a leitura de vocês, porque essa parte aí foi a que eu falei agora por último, e como disse a Isabelle, não, até agora tá tranquilo, não tem nada de difícil, né? Então, eu queria que vocês botassem aí na página 172, onde tem assim no Investigue. Dentre uma gama de alimentos que compõem as refeições diárias, existem algumas raízes que são comestíveis. Tá pedindo aí para vocês pesquisarem quais alimentos são raízes comestíveis. Eu acho que não precisa nem vocês fazerem uma pesquisa. No dia a dia, observando a alimentação de vocês, as refeições diárias que vocês fazem, que tipo de alimentos vocês utilizam na refeição de vocês que é tido como raízes comestíveis? Cenoura, com certeza. O que mais? Vocês... João Mariana, eu não entendi esse SLA. Muito bem. A cenoura, a batata, a beterraba, né? Batata Dove é doce. Ah, tá. Muito bem, obrigada, Raíssa. SLA é sei lá. Ok. Eu entendi, Paulo, eu estou brincando. Batata doce, sim, também, né? Macaxeira, né? São raízes que nós utilizamos na nossa alimentação e são ricas em nutrientes, né? Obrigada, Raíssa, eu não sabia. SLA, né? Linguagem é essa. Certo? Então, coloquem aí no Investigue os alimentos que vocês consomem, ou seja, que vocês acabam ingerindo no dia a dia, nas refeições diárias, que são tidas como raízes comestíveis, tá? Escrevam aí na página 172. Agora, eu queria que vocês colocassem devagar o número de vocês. Ixi, mas o número não vão saber, né? Coloca o nome e o número, por gentileza, e a turma. Eita, devagar. Só um pouquinho devagar. Lembrando que eu espero que vocês estejam colocando o número certo, viu? Que dessa vez eu vou anotar só o número, não vou anotar o nome, tá?